Olá, meu caro aluno, olha aqui, nós estamos nesta aula número 18, de volta para fazer aquela breve revisão dos conteúdos anteriores, tá bom? E aí você também tem sucesso na sua atividade de sala, não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo, então vamos lá para a nossa revisão da aula de número 18. A gente está falando sobre átomos e suas partículas, parte 1, e abordamos alguns temas principais. O primeiro que foi abordado foi sobre o número atômico. O número atômico para um átomo, ele é como se fosse um CPF para a gente. Ele é para identificar o elemento diferenciando de outro. Como assim? Ele vai ser representado pela letra Z e ele vai estar ali representando o número de cargas positivas, ou seja, a quantidade de prótons que existe no núcleo dos átomos. E ele serve para identificar o elemento químico. Então, se eu tenho um elemento químico com o número atômico 10, significa que os átomos que formam esse elemento apresentam no seu núcleo 10 cargas positivas, ou seja, eles apresentam 10 prótons. Por isso que nós dizemos que Z é igual a P, ou seja, o número atômico é igual ao número de prótons. Na representação de um elemento químico, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o símbolo, que pode ser uma ou duas letras, vai depender do elemento. E ali nós vamos ter embaixo o que representa o número atômico. No caso do carbono, o número atômico dele é 6. Significa que no seu núcleo ele tem 6 prótons. Nós falamos também sobre número de massa, que aqui vai ser sempre representado pela letra A, maiúscula. Ele é o número de prótons somado ao número de elétrons, de nêutrons de um átomo. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que A, número de massa, vai ser igual a P mais N, ou seja, vai ser igual ao número atômico mais a quantidade de nêutrons que tem no núcleo desse átomo. Por isso que você pode ver essa fórmula aqui, ou ainda desta maneira. Lembrando que Z é igual a P. E para finalizar, a gente tem os conceitos que nós abordamos. A gente abordou o conceito de elemento químico, onde nós vimos que é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. E aqui dentro a gente aprendeu sobre também os isótopos, que vão ser átomos que têm o mesmo número atômico, que são do mesmo elemento, mas eles apresentam um número de massas diferente por ter no seu núcleo a quantidade de nêutrons diferentes. Então, o que diferencia um elemento químico do outro é o número de prótons existentes em seu núcleo, né, professor Almeida? Exatamente, meu caro aluno. E aí, você observa que a professora Sabrina falou a massa atômica, ou seja, o número de massa, que é exatamente o que está no núcleo do átomo. O núcleo do átomo só tem prótons e nêutrons. Lembrando que é o número de prótons que representa o número atômico, o qual serve para identificar os átomos de um elemento químico. Não é isso, professora? Isso mesmo. E aí é o seguinte, aí você, diante da revisão que a professora mencionou para você, então, olha só, não esqueça, elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, beleza? E aí desejamos para você um sucesso na atividade de sala, porque já já voltaremos para os devidos comentários, ok? Boa sorte, meu caro aluno.
Então, galerinha, agora a gente vai para o nosso Tirando Dúvidas, onde a gente vai resolver junto com vocês já fizeram, mas nós vamos tirar as dúvidas dessas questões, cada uma delas exemplificando e tentando sanar o máximo possível das dúvidas que surgiram, né, professor? Exatamente, professora Sabrina. Então, olha aí, se você ficou em dúvida quando resolveu as questões, nós vamos dar o reforço, aquele reforço que é de conhecimento que você precisa, do qual, de repente, você ficou com dúvida para escolher a alternativa correta de uma determinada questão. Não é isso mesmo, professor? Isso mesmo. Então, vamos lá para o nosso Tirando Dúvida para resolver essas questões. Então, aqui, ó, nós temos a questão número 1. Lembrando, estamos falando de átomos e suas partículas. Então, nessa aula, nós estamos falando principalmente de prótons, nêutrons e elétrons. Então, as questões, elas são baseadas nesse conteúdo, né? Na questão número 1 diz o seguinte: assinale a alternativa que corresponde ao número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo de mercúrio. E aí a gente tem a representação desse átomo. Embaixo nós temos o número atômico e na parte superior nós temos aqui o número de massa. E ele quer que a gente marque a alternativa que está representando respectivamente, ou seja, nessa ordem, prótons, nêutrons e elétrons. Se você tem dúvida e ainda não está muito familiarizado com esse conteúdo, lembre-se, o número de prótons de um átomo sempre será igual ao seu número atômico. Então, se o número atômico do mercúrio é 80, o número de prótons dele também vai ser. As alternativas que não apresentam o número de prótons igual a 80, você pode eliminar, ó. D e E já estão fora, porque ele pede primeiro o número de prótons, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. E aí você tem 3 informações a sinalizar ou a marcar com relação a cada alternativa, não é isso? Ele quer que você diga qual o número de prótons, qual o nêutron e também o número de elétrons do átomo de mercúrio. Vamos lá? E aí o que a gente faz? Eu já sei que prótons vai ser 80, porque é o número atômico dele. Se o número atômico dele é 80, e a gente viu na aula que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, então eu já posso dizer que elétrons ele vai ter quantos também? 80. E aí eu fico, o primeiro valor vai ser 80 e o último valor também, se você for por eliminação. Qual dessas questões a gente pode eliminar? A letra A. Por quê? Porque aqui ele está dizendo que tem 200 elétrons e não corresponde com o que a gente aprendeu na nossa aula. E aí a gente fica entre a letra B e a alternativa C. Como é que a gente vai fazer? Vamos encontrar o número de nêutrons e aí a gente consegue definir de fato qual é a alternativa correta. Quem é nêutron? Nêutron vai ser igual a massa, o número de massa, que nesse caso aqui é 200, menos o número atômico que a gente viu que é 80. Então, se a gente for fazer 200 menos 80, nós vamos ter 120 nêutrons. O que dá pra gente a alternativa correta como a alternativa C. Vamos ter 80 prótons, 120 nêutrons e 80 elétrons. O número de prótons, nêutrons e elétrons do átomo de mercúrio são, respectivamente, 80, 120 e 80. Os prótons, a gente viu que próton é igual ao número atômico, que também é igual ao número de elétrons. Então, prótons e elétrons ficam igual a 80. E aí, para a gente poder determinar o número de nêutrons, basta você lembrar que se a massa, o número de massa é igual a prótons mais o número de nêutrons, basta a gente fazer o caminho inverso. Dizer que nêutrons é igual a massa menos o número atômico, ou seja, menos a quantidade de prótons do núcleo. E aí fica o cálculo que a gente fez e a gente chegou na resposta correta, 120 nêutrons. Então a letra C é a alternativa correta para essa questão.
Questão de número 2. E aí, vamos então agora para a questão de número 2, meu caro aluno. Que maravilha! Então, você deve ter compreendido lá a questão número 1. E a número 2 tem o seguinte enunciado. Número 2 diz o seguinte: um átomo de um elemento químico X possui 83 prótons, 83 elétrons e 120 nêutrons. Pergunta-se, qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse elemento químico? Então, meu caro aluno, pelo enunciado, você já vê, ó. Número atômico eu chamo de quê? De Z. E a massa atômica eu chamo de A. E aí, diante disso, qual a alternativa que você assinalou como correta? Será a letra A, que diz número atômico 83 e massa 209, a letra B, 83 e 43, letra C, número atômico 83, massa 83, letra D, 209 e 83, ou a letra E, dizendo que tem número atômico 43 e massa desse átomo. E aí, meu caro aluno, você assinalou qual a alternativa como correta? Sendo assim, vamos lá verificar? Olha, a alternativa correta diz que é a letra A. Letra A tem número atômico 83 e a massa atômica desse átomo é 209. E aí, você lembra, meu caro aluno, que, olha aí, a massa atômica era quanto? Digamos, Z mais N. E aí você tem aqui, olha só, qual, respectivamente, você está vendo lá que o X possui 83 prótons. Então, como P é igual a Z, eu já sei que aqui seria 83. Consequentemente, 83 elétrons, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. E o número de nêutrons, 126. Consequentemente, a massa atômica seria quanto? Automaticamente seria a massa atômica 209. Olha aí, para isso, vamos lá no comentário para você ver. A letra A, olha só, exatamente era a resposta correta. Pois o átomo X, ele tinha prótons, 83, elétrons, 83. Se tem nêutrons, 126, é porque, olha só, o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Se o número atômico foi 83, a massa atômica será quanto? A igual a P mais N. Lembrando que P é igual a Z. Daí, chegamos à conclusão que a massa atômica, ou o número de massa desse átomo, é 83 mais 126, o que caracteriza igual a 209, ok? Então, meu caro aluno, você está vendo aí que nós estamos trabalhando, fazendo um comentário nessa aula, exclusivamente sobre a relação entre as partículas de um átomo, não é, professora Sabrina, que trata-se de prótons e nêutrons igual à massa atômica. Prótons é igual ao número atômico, e no átomo neutro, o número de elétrons é igual ao número de prótons, porque prótons são cargas positivas e elétrons são cargas negativas. Deu para compreender aí, com o nosso comentário, o conteúdo, ou seja, os conhecimentos que nós abordamos nessa aula? Mas fique tranquilo aí, porque nós ainda temos mais uma questão para o comentário, não é isso mesmo, prof? Isso mesmo, a gente ainda tem a nossa questão Se Liga no Enem. E aí, vamos lá? Na questão Se Liga no Enem, nós temos o seguinte, olha, a irradiação é uma técnica utilizada na conservação de alimentos para inibir a germinação,
retardar o amadurecimento e destruir bactérias patogênicas. O isótopo 137 do césio pode ser utilizado na obtenção de alimentos irradiados por não conter resíduos radioativos e, portanto, não prejudicar a saúde. Em relação ao césio 137, que tem número atômico 55, é correto afirmar, vamos ver, que o número de nêutron do césio 137 é 80. Letra B, o césio 137 tem 60 elétrons. Letra C, o número de prótons do césio 137 é 82. Letra D, o césio 137 apresenta 55 prótons, 82 nêutrons e número de massa 137. Ou letra E, o césio 137 apresenta 82 prótons, 55 nêutrons e número de massa 137. Aí, meu caro aluno, diante dessa questão, qual seria a alternativa correta sobre o seu ponto de vista? Afinal, o que você assinalou como correta? Vamos ver então? Olha só, se você assinalou que a letra D, o césio 137 apresenta 55 prótons, 82 nêutrons e número de massa 137. E agora, para clarear ainda mais o raciocínio, vejamos agora, olha só, que nós temos, olha lá no comentário, que a relação, com relação ao césio 137, que tem número atômico 55, é correto afirmar que ele apresenta 55 prótons, 82 nêutrons e número de massa 137. Meu caro aluno, quando nós falamos de isótopos, então nós falamos que os átomos têm o mesmo número de prótons. Mas acontece que os isótopos podem apresentar massa atômica diferente. E é o que acontece com os isótopos do césio 137. Neste caso, você sabe que o número de prótons de um átomo corresponde exatamente ao seu número atômico. A massa atômica do césio 137, porque quando se fala em isótopo, o que a gente, às vezes, você imagina que é 137. Será que é o número de prótons do átomo? Não. Os isótopos, ele tem o mesmo número de prótons. Agora, quando eu falo o césio 137, não é o número de prótons. É a massa atômica deste átomo. Portanto, eles podem ter massa atômica diferente, porque, mantendo o mesmo número de prótons, também podem ter número de nêutrons diferentes, conforme vocês aprenderam. E nesse caso, se a massa atômica do césio é 137 e o número de prótons é 55, a partir do momento que você conhece o que existe no núcleo do césio, que 137, quer dizer, A é igual a P mais N, então, para você determinar o número de nêutrons, subtrai a massa atômica pelo número atômico ou número de prótons. Por isso, você vai chegar exatamente a 82, o que justifica a alternativa B, D, dessa questão. Não é isso mesmo, professora Sabrina? É isso mesmo. A gente tem que sempre estar antenado nas informações que vem apresentado ali na representação do elemento químico, né? E aí, por isso que a gente muitas vezes fica repetindo determinados termos, relacionando os termos de um átomo com relação a outro, porque uma vez que nós estamos trabalhando, relacionando as partículas de um átomo, por isso que nós fizemos o comentário e com certeza você se saiu muito bem, ok? Mas, meu caro aluno, fique ligado aí porque nós teremos muito mais aulas pela frente. Valeu?